Quero chamar o nosso repórter sênior do Pentágono da ABC News, Louie Martinez, para falar mais sobre isso. Então, antes de tudo, Louie, eu gostaria de saber sua reação sobre isso. Acho que todos nós ficamos na expectativa hoje, de novo, porque houve esse aviso ameaçador do Irã. O que você está vendo no vídeo e o que está ouvindo do Pentágono? Kaina, as autoridades aqui estão levando tudo basicamente ao pé da letra. Eles, sinceramente, não sabem para onde essa situação vai caminhar em relação a esses avisos que estamos vendo dos dois lados, alguns sendo divulgados nas redes sociais, outros em coletivas de imprensa ou comentários feitos por líderes iranianos de alto escalão. Mas quando vimos que o principal líder do exército iraniano estava falando sobre uma ação punitiva, ele meio que indicou que isso seria diferente do que vimos até agora. Então, isso levanta a questão: a que exatamente ele está se referindo quando fala sobre uma ameaça direta a Israel que ainda não aconteceu até agora? E eu não consegui encontrar ninguém que pudesse esclarecer isso. Ao mesmo tempo, temos o presidente Trump que foi às redes sociais e, como você disse, fez uma ameaça direta, pelo que pareceu, ao líder supremo do Irã. Mas, ao mesmo tempo, ontem à noite, ele fez uma publicação nas redes sociais em que indicou que todos deveriam deixar Teherã, e isso deixou todo mundo agitado. E hoje, um pouco mais tarde à noite, ele foi questionado sobre isso e disse: não, eu só queria que todo mundo estivesse seguro. Enquanto isso, essa publicação só fez com que todo mundo ficasse realmente preocupado com a possibilidade de os Estados Unidos se envolverem em alguma ação. E claro, não temos certeza se isso realmente vai acontecer ou não. Com certeza, ainda mais quando se sabe que Israel tem planos de atacar alguns sites nucleares no Irã e dizem abertamente que não tem capacidade para fazer isso sem o apoio militar dos Estados Unidos. Louie, só repassando isso para você conforme chega aqui. Estamos ouvindo do Corpo de Bombeiros e Resgate em Israel que múltiplos relatos foram recebidos sobre impactos de projéteis nas regiões costeira, sul e central. Então eles estão dizendo que há vários incêndios em áreas abertas neste momento. Então, pelo que estamos ouvindo, esses mísseis realmente estão atingindo alguns desses lugares agora em todo Israel, Louie. Uma das coisas que estamos aprendendo desta vez, Kaina, é que a taxa de sucesso está em cerca de 85% contra mísseis que chegam, por parte de Israel. Durante os 2 últimos episódios no ano passado, o que vimos foi uma taxa de sucesso de quase 95% a 98% ao derrubar alguns dos mísseis iranianos que estavam indo em direção a Israel. Desta vez, cerca de 15% dos mísseis lançados conseguiram passar e alguns deles estão causando danos, como vimos, e alguns estão causando fatalidades. Em um caso que eu conheço, isso levou a centenas de feridos durante o fim de semana. Então, isso nos lembra que, mesmo que Israel tenha um sistema de defesa aérea muito sofisticado, que consegue derrubar mísseis iranianos de longo e médio alcance, eles não vão conseguir interceptar todos. E uma das coisas que estamos vendo desta vez é que alguns desses mísseis estão atingindo centros populacionais, em vez de atingirem algumas das bases militares que eram um alvo no ano passado. Outra coisa, Kaina, é que os Estados Unidos estão fornecendo assistência e continuam ajudando Israel a derrubar alguns desses mísseis. Sabemos que há 2 navios da Marinha dos Estados Unidos no leste do Mediterrâneo prestando apoio, e temos esses 2 sistemas de defesa aérea de alta altitude conhecidos como THAAD, que também estão complementando o que Israel já possui para tentar derrubar essa barragem contínua de mísseis nos últimos dias. Certo. Manter essa postura defensiva é o que os Estados Unidos estão fazendo agora, Louie. Mas a IDF disse que já fez uma avaliação situacional e agora o Comando da Frente Interna publicou que já está permitido sair dos espaços protegidos, mas eles querem que o público continue seguindo as instruções, novamente, do Comando da Frente Interna. Então temos os Estados Unidos cercando, eles estão nessa postura defensiva, e agora a IDF reagindo ao que acabou de acontecer. O Comando da Frente Interna é basicamente, pense como o Comando Norte dos Estados Unidos, que cuida do território nacional, é a parte militar da IDF, as Forças de Defesa de Israel, que é focada na proteção interna. E são eles que orientam os cidadãos de Israel sempre que há informações indicando que há mísseis a caminho. Esse é o termo que eles usam, identificando, isso significa que eles estão rastreando por radar que mísseis estão a caminho. E eles também são os responsáveis por avisar a população civil de Israel, que é hora de ir para um bunker ou que agora, parece que neste momento já deram um sinal de tudo limpo em algumas áreas. Mas, de novo, isso faz parte da diferença e todos nós estamos aprendendo esses novos termos, né? Mas, obviamente, todo mundo em Israel, recebe isso. No celular você recebe esse sistema de alerta e, dependendo da localização, aparece, é um mapa de Israel que aparece e mostra exatamente onde você deve, se sabe que é uma área onde você deve procurar abrigo. Então é um sistema altamente sofisticado que eles têm lá.
Com certeza é. E, considerando esses dias tensos, aqui, sabemos que eles têm orientado os cidadãos israelenses a garantir que estejam próximos de um bunker. Também quero chamar nosso colaborador da ABC News e ex-operativo sênior de campo da CIA, Dahel Bloquer, para comentar mais sobre isso. Então, antes de tudo, Dahel, você acabou de ouvir a análise do Lois sobre o que vimos há pouco lá em Israel. Mais uma vez, os Estados Unidos, neste momento, permanecem em uma postura defensiva, mas não temos os detalhes dessa reunião que o presidente teve com seus conselheiros de segurança nacional. E acho que a grande questão aqui é se os Estados Unidos vão avançar talvez com uma solução diplomática ou uma solução militar. Eu acho que o mais eficaz, Kaina, é seguir com uma abordagem de dois caminhos. A diplomacia nunca deve ser abandonada ao risco de, você sabe, aumentar ou piorar as coisas. O Conselho de Segurança Nacional e, claro, seus equivalentes em Israel devem continuar conversando e garantir que o mundo entenda quem está envolvido e quem está fazendo o quê. E, na sua avaliação aqui, Dahel, nós já tivemos algumas pessoas dizendo, olha, as próximas 24 a 48 horas são vitais no Oriente Médio. No entanto, a janela para uma ação militar, caso envolvesse os Estados Unidos, porque o Irã está tão esgotado neste momento, seus aliados também estão esgotados agora, eles estão olhando para as próximas 6 a 12 horas, Dahel? Eu acho que todos esses números, horas e dias são, na verdade, apenas uma distração. O mais importante em que todos deveriam focar é que precisamos garantir que civis não sejam alvo. Precisamos garantir que os iranianos tenham uma oportunidade real de sentar à mesa e dizer, nós cedemos. Como o presidente disse, rendição incondicional. Eu sei que isso não é algo que a Guarda Revolucionária Iraniana e seus serviços de inteligência e segurança queiram fazer, mas eles estão completamente desorganizados e as pessoas estão possivelmente correndo o risco de morrer sem absolutamente nenhum motivo. Certamente, a tensão está aumentando lá minuto a minuto. Lo e Dahel, nosso agradecimento a vocês dois. Claro, isso é algo que continuaremos acompanhando ao longo da noite aqui na ABC News Live.